Corinthians e PT, de 2003 a 2018, viveram anos de glória, ascensão meteórica. Jamais esconderam parceria e hoje, abraçados, sucumbem diante de um processo de decomposição acelerado. Seria apenas uma mera coincidência? Assista o vídeo até o final. Limite-se a analisar os fatos, a sequência dos acontecimentos, sem paixão clubística, usando somente a razão e tire suas conclusões. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Se não for inscrito, inscreva-se no sofá. Antes de sair, deixe o seu like, curta e não esqueça de clicar no sino das notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. Ajude-nos a alcançar a meta 5.000 inscritos até o final de 2020. Corinthians e PT, PT e Corinthians e vice-versa. Uma história de amor estranha, no mínimo mal contada. Futebol. Indiferente para uma minoria, apenas um esporte para um bom número de pessoas e razão de vida para milhões e milhões de réis mortais. O futebol é apaixonante, tem sua lógica própria. Lógica essa que o torna fascinante, viciante. Mas é lógico, não podemos esquecer sobre as suas coincidências convenientes. É sobre uma delas que esse vídeo se refere. Todo e qualquer time de futebol profissional no mundo já foi prejudicado ou beneficiado por arbitragens. Não é o que está em questão. O problema do Corinthians, quando a gente fala de apito, é o conjunto da obra. Lula eleito presidente em 2002. Lula, corintiano, assumido e doente pelo clube. Lula nunca negou que faria de um todo pelo bem e pelo enriquecimento da história do time do seu coração. Se alguém me perguntasse se eu tenho noção dos valores envolvidos na construção da Arena de Itaquera e o destino seguido por boa parte do dinheiro, eu poderia responder: só Deus sabe. Não o farei porque não quero envolver o nome de Deus com esse balaio de gato. O Corinthians, agora no final de novembro de 2020, elegeu seu novo presidente, que eu não vou nem citar o nome, é irrelevante. Quem manda no clube há muitos anos é Andrés Sanches. Na verdade, ele é o dono do Corinthians, a eminência parda. Andrés Sanches
além de cartola do futebol, é militante e político do PT, que por coincidência é o partido do ex-presidente Lula, um corintiano doente. Quanto mais a gente mexe, mais o mau cheiro levanta. Concebível, difícil de entender. Questão chegou a números alarmantes na Copa do Mundo. Como explicar a fortuna gasta em São Paulo para construir a Arena de Itaquera, tendo o Morumbi que bastava reformar? E também o dinheiro gasto em Porto Alegre para reformar o Beira-Rio, tendo ao lado a Arena do Grêmio pronta, moderna e seguindo todas as exigências da FIFA. Fazendo justiça, a história do Corinthians no século XXI, em pleno período de lulismo, cheirou mal, mas não foi a única. Outra coincidência do universo bola-lulismo quatro linhas, as duas agremiações que mais cresceram e obtiveram maiores benefícios e conquistas foram as que torciam Lula e Dilma Rousseff. Volto a repetir, não se trata de acusação. O colocado aqui se resume a uma sequência de acontecimentos que já fazem parte da história e são de conhecimento público. Discordar ou concordar é uma questão de ponto de vista, vai de cada um. Sofá de Pobre pede apenas para quem discorde que mostre com argumentos aonde estamos faltando com a verdade. Não acuso, não insinuo, apenas exponho fatos. Eles estão aí registrados na história, basta ir lá pesquisar. Século XXI, duas primeiras décadas. Sanches, militante e político do PT, líder máximo do Corinthians. Lula, torcedor fanático do Corinthians, líder máximo do PT, presidente por 2 anos e o grande comandante do lulismo, regime que comandou o país. Os dois formaram uma bela dupla. E nesse período, o Corinthians só fez crescer. Exemplo de escândalos da arbitragem em favor do Corinthians são muitos. Um dos mais famosos, quem não lembra? Fábio Costa, no final do jogo contra o Internacional, faz um pênalti claro. A derrota custaria aos corintianos o título do Brasileiro. Pênalti não marcado e Tinga, o agredido, ainda foi expulso. Corinthians campeão e ficou o dito pelo não dito. Impressionante. Os árbitros, seres humanos, igual a qualquer outro, podem errar, mas só erravam em favor do Corinthians. Decisões da CBF, na dúvida, vote em favor do Corinthians. O ano de 2012, vamos esquecer as conquistas domésticas, os títulos brasileiros que começaram a se multiplicar. Vamos para o internacional. 2012, campeão da Libertadores da América pela primeira vez. E finalmente campeão do mundo. Porque aquele circo que armaram em 2000, aquele torneio amistoso, não pode ser considerado um título mundial, já que foi conquistado através de convites e sem ganhar o torneio continental, sem ganhar a duríssima Libertadores. Mas 2012 foi o ano. E esse ano fez seus heróis dentro de campo. Mas para o Corinthians chegar tão longe, será que não teve um apoio fora das 4 linhas? Libertadores, título em cima do Boca Juniors. Vitória de 2-0 em São Paulo e um empate de 1-1 na Bombonera. No final do ano, a cereja do bolo, o título mundial tão esperado. 1-0 no Chelsea,
Gol de Guerreiro. Aí vem a Copa do Mundo no Brasil. Claro que uma cidade como São Paulo teria que ser sede. O Morumbi estava pronto. Bastava algumas obras para adaptá-lo às exigências da FIFA. Igual o que aconteceu no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas a FIFA simplesmente descartou o Morumbi e considerou como sede oficial a Arena Itaquera, que nem existia. Em tempo recorde, se construiu um estádio que, segundo consta, foi dado de presente ao Corinthians e se tornou sede de Copa do Mundo. Torcedor brasileiro apaixonado costuma afirmar: ganhar o mundo, ganhar a América não tem preço. Peço licença para discordar. Preço tem. Difícil é saber quanto realmente foi pago. Não há bola que sempre role, mal que sempre dure, ou bem que nunca se acabe. André Sanches continua no poder no Corinthians. Mas o PT entrou na sua fase descendente. E Lula perdeu todo o poder que possuía. E hoje o que a gente vê? Corinthians e PP, da mesma forma que subiram de uma forma meteórica de mãos dadas, hoje caem abraçados. Será coincidência? Bom, aí eu deixo para você concluir. Colocada a situação, para que seja analisada de uma maneira racional, eu, Romário Oliveira, lavrei esse vídeo. Assunto encerrado e ponto final. Demorou, mas o povo enxergou e a página virou. O Brasil mudou, PT desmoronou e o Corinthians acompanhou. A farra acabou.